A indústria do medo. Como a mídia manipula nossas mentes e domina o mundo. Prefácio. Este livro começa com uma pergunta silenciosa, uma sensação que muitos experimentam, mas poucos nomeiam. Ao navegar pelos canais de notícias, portais da internet ou estações de rádio, emerge uma estranha uniformidade. Os rostos e os cenários mudam, mas a pauta subjacente, o tom emocional, permanece obstinadamente o mesmo: uma corrente de crise, conflito e catástrofe. Esta percepção não é uma coincidência, nem o resultado de uma conspiração centralizada. É o sintoma visível de uma arquitetura de comunicação que opera de forma sutil, mas implacável, e cujo verdadeiro produto não é a informação, mas sim o seu subproduto mais potente: o medo. A tese central desta obra é que o medo deixou de ser um mero efeito colateral do noticiário para se tornar a principal moeda de troca emocional de nosso tempo. Ele é o ativo que garante a atenção, o catalisador que impulsiona o consumo e o instrumento que legitima o poder. O que se apresenta como um serviço de informação é, na realidade, um vasto ecossistema econômico e político que prospera com a nossa insegurança. Ao longo destas páginas, será dissecada a anatomia deste sistema, como se descasca uma cebola, camada por camada, até chegar ao seu núcleo. Investigaremos como ele explora vulnerabilidades neurológicas ancestrais, se integra a novos modelos de negócios digitais e se manifesta em crises de saúde mental coletiva e na polarização política que corrói o tecido social. Contudo, este não é um livro que se contenta com o diagnóstico. Ele se propõe a ser um manual para a soberania cognitiva. Para navegar e desarmar a arquitetura do medo, é preciso primeiro compreendê-la. Serão introduzidos dois conceitos-chave, que servem como pilares para esta análise: o ego condicionado, a estrutura psíquica interna que se torna receptiva e dependente do medo, e o coletivo que inclina, o campo social e tecnológico externo que produz, amplifica e distribui esse medo em escala industrial. O objetivo final é fornecer ao leitor as ferramentas intelectuais e práticas para transcender essa dinâmica. É um convite para reconhecer os mecanismos em ação, tanto fora quanto dentro de nós, e iniciar o processo de reconquista da nossa autonomia mental. A jornada que se segue não é apenas uma análise crítica do mundo contemporâneo, é um roteiro para a recuperação da clareza em uma era de ruído e da serenidade em uma era de ansiedade. Parte 1. A arquitetura do medo, a camada externa. Nesta primeira parte, o foco é dissecar a anatomia do sistema que produz e distribui o medo como seu principal subproduto. A análise se aprofundará nas bases psicológicas que tornam os indivíduos suscetíveis, na estrutura econômica que monetiza a insegurança e nos mecanismos que perpetuam um ciclo de dependência e ansiedade. O objetivo é revelar a engrenagem oculta por trás da fachada da informação. Capítulo 1. A pergunta silenciosa e o viés de negatividade. A experiência de uniformidade no noticiário, a sensação de que um roteiro invisível conduz todas as vozes, é o ponto de partida para a nossa investigação. Esta percepção, longe de ser subjetiva, é o resultado observável de um sistema que capitaliza sobre uma vulnerabilidade neurológica fundamental: o viés de negatividade. Este viés cognitivo, também conhecido como assimetria positivo-negativa, descreve a tendência humana de dar maior atenção, peso e memorabilidade a experiências e informações negativas do que às positivas. Do ponto de vista evolutivo, essa predisposição foi crucial para a sobrevivência. Nossos ancestrais, que reagiam mais intensamente ao som de um galho quebrando na floresta, potencial predador, do que à beleza de um pôr do sol, tinham mais chances de transmitir seus genes. O cérebro humano, portanto, foi programado para priorizar ameaças. Sentimos a ferroada de uma repreensão
com mais força do que sentimos a alegria de um elogio. Esse fenômeno explica por que traumas passados têm efeitos tão duradouros e por que más notícias parecem atrair mais atenção. Estudos demonstram que, em um ambiente informacional competitivo, notícias de caráter negativo não apenas capturam mais a atenção, mas também são percebidas como mais verdadeiras e dotadas de maior validade. O sistema midiático moderno não precisa, portanto, inventar o medo do zero. Ele apenas explora com eficiência uma predisposição cognitiva já existente. A homogeneidade das pautas em torno de crises, escândalos e tragédias não deriva necessariamente de uma conspiração coordenada para manipular a população. Em vez disso, pode ser entendida como uma forma de convergência evolutiva. Em um mercado onde a atenção é o recurso mais escasso e valioso, os produtores de conteúdo descobrem, por tentativa e erro, que as narrativas que ativam o viés de negatividade geram maior engajamento. O sistema, assim, se auto-otimiza para explorar nossa fiação neural. A tragédia cola porque nosso cérebro foi projetado para prestar atenção nela. Essa dinâmica implica que a luta contra a manipulação pelo medo não é apenas uma batalha contra uma força externa, como um conglomerado de mídia ou um algoritmo. É, fundamentalmente, uma luta contra uma tendência interna, profunda e arraigada em nossa própria biologia. Reconhecer essa vulnerabilidade é o primeiro passo para desenvolver a capacidade de observá-la em ação e, conscientemente, escolher não ser governado por ela. A pergunta silenciosa sobre a repetição das notícias encontra sua resposta não em uma sala de reuniões secreta, mas na arquitetura do nosso próprio cérebro. Capítulo 2. O produto aparente e o subproduto real. A fachada do sistema de comunicação de massa é a informação. Jornais, portais e emissoras anunciam fatos, dados e análises como seu produto principal. No entanto, o que verdadeiramente entregam, o que fica impregnado na psique coletiva, é um estado emocional. Assim como a produção de energia a partir do petróleo gera poluição como subproduto, a indústria da informação gera ansiedade, insegurança e medo. Contudo, essa analogia é incompleta. No novo paradigma econômico, esse subproduto deixou de ser um resíduo indesejado para se tornar a matéria-prima mais valiosa. Para aprofundar essa distinção, é crucial introduzir o conceito de capitalismo de vigilância cunhado pela professora Shoshana Zuboff. Este modelo econômico, inaugurado por gigantes da tecnologia, não se baseia na venda de produtos ou serviços aos usuários, mas na extração massiva de dados sobre o comportamento humano. Essas informações são utilizadas para criar produtos de previsão, que são vendidos a outros clientes, anunciantes, campanhas políticas, etc., interessados em antecipar e, em última instância, modificar nossas ações futuras. Nesse contexto, o medo e outras emoções intensas, como a indignação, desempenham um papel central. Um usuário calmo e reflexivo gera poucos dados. Um usuário amedrontado ou irritado, por outro lado, clica, comenta, compartilha e busca incessantemente por atualizações. Cada uma dessas interações é um sinal de dados claro e valioso, um excedente comportamental que alimenta os algoritmos. Um público mantido em estado de alerta constante é um público cujo comportamento se torna mais previsível e, portanto, mais lucrativo e controlável. A tese do subproduto do medo e a teoria do capitalismo de vigilância são, na verdade, duas faces da mesma moeda. O medo não é apenas um resíduo tóxico do processo informacional. Ele é o minério mais rico para a máquina de previsão. É a matéria-prima de mais alta qualidade para a inteligência artificial, que aprende a nos conhecer melhor do que nós mesmos, não para nos servir, mas para nos condicionar. A luta pela privacidade de dados e a luta contra a economia do medo são, portanto,
a mesma batalha. Quando a experiência humana é mercantilizada, as emoções que nos tornam mais vulneráveis e reativos se tornam os ativos mais cobiçados. A informação é a embalagem. A previsão e a modificação do nosso comportamento são o verdadeiro produto. Capítulo 3. A engrenagem do medo. O medo, uma vez gerado como subproduto principal, não se dissipa de forma passiva. Ele é ativamente integrado a uma engrenagem autossustentável, que opera através de mecanismos psicológicos, sociais e econômicos interligados. Esta engrenagem não apenas mantém o público cativo, mas também alimenta o próprio sistema que a criou, em um ciclo de retroalimentação quase perfeito. Os três eixos principais desta engrenagem são: 1. Atenção e dependência. O primeiro mecanismo explora diretamente o viés de negatividade. Nosso cérebro reage instintivamente a ameaças, o que faz com que a atenção se fixe em narrativas de perigo. No ambiente digital, essa atenção é amplificada por sistemas de recompensa variável, semelhantes aos de máquinas caça-níqueis. Cada notificação, cada atualização, cada novo desenvolvimento de uma crise libera pequenas doses de dopamina no cérebro, criando um ciclo de busca e recompensa que pode levar à dependência. Quem teme precisa da próxima atualização, não para se sentir seguro, mas para gerenciar a ansiedade gerada pela atualização anterior. Segundo o consumo como anestesia, a mente ansiosa e sobrecarregada busca alívio. Esse alívio é frequentemente encontrado no consumo, que funciona como uma forma de anestesia para o desconforto psicológico. Este comportamento pode ser compreendido através do conceito de mecanismos de enfrentamento, coping. O consumo compulsivo de bens, entretenimento ou mesmo comida se enquadra na categoria de coping focado na emoção, uma tentativa de regular um estado de estresse. No entanto, quando se torna um padrão de fuga, ele se classifica como desadaptativo, pois causa prejuízos a longo prazo sem resolver a fonte do estresse. 3. Simplificação política. O medo é um poderoso simplificador político. Diante de uma ameaça percebida, a tolerância à complexidade diminui e a demanda por soluções rápidas e líderes fortes aumenta. A urgência fabricada pelo medo abre caminho para salvadores que prometem segurança em troca de liberdade e poder centralizado. Como afirmou o ex-presidente dos Karamantutrewa, Richard Nixon, as pessoas reagem ao medo, não ao amor. Eles não ensinam isso na catequese, mas é a realidade. O medo legitima discursos de lei e ordem, aprofunda a polarização, nós contra eles, e serve como justificativa para a erosão de direitos civis. Esses três mecanismos não operam de forma linear, mas formam um circuito fechado. A mídia e as plataformas digitais geram medo e ansiedade. A ansiedade busca alívio em mecanismos de coping desadaptativos, como o consumo. O consumo, por sua vez, financia o mesmo sistema, através de publicidade e extração de dados, que gerou a ansiedade inicial. Simultaneamente, o medo cria uma demanda por figuras políticas autoritárias, que utilizam a mesma mídia para amplificar o medo e consolidar seu poder. O sistema é, portanto, homeostático. Ele cria a doença, ansiedade coletiva, e vende o paliativo, consumo, distração, falsos salvadores, garantindo sua própria sobrevivência e expansão. Romper esse ciclo exige a recusa consciente tanto da doença quanto do paliativo oferecido pelo sistema. Capítulo 4. As camadas internas do sistema. A engrenagem do medo não é operada por uma força externa e monolítica, nem por uma conspiração centralizada. Sua eficácia reside no fato de ser um sistema distribuído, composto por diferentes camadas de atores, cada um respondendo a um conjunto específico de incentivos e racionalizações. A frase "não se trata de uma força externa demoníaca" é crucial para a compreensão. O sistema funciona não por maldade explícita,
mas por um alinhamento perverso de interesses. A primeira camada: repórteres e apresentadores. Na linha de frente estão os profissionais da comunicação. Muitos operam sob a justificativa: é apenas o meu trabalho. Imersos em um ambiente de alta pressão, com prazos curtos e a necessidade constante de gerar conteúdo que atraia audiência, eles se tornam condutores de narrativas de medo. A precarização do jornalismo e a ascensão de métricas de engajamento, cliques, visualizações, como principal indicador de sucesso profissional, criam um incentivo poderoso para priorizar o sensacionalismo sobre a nuance. A escolha não é entre uma matéria sobre uma iniciativa comunitária de sucesso e uma sobre um crime violento. É entre uma matéria que garante a sobrevivência profissional e outra que pode ser ignorada. A segunda camada: editores e executivos. Neste nível, a lógica é mais explícita. Editores e executivos de mídia compreendem claramente a economia da atenção. Eles sabem que esperança não prende, mas tragédia gruda. As decisões editoriais são guiadas por análises de audiência que consistentemente demonstram a eficácia do viés de negatividade. A responsabilidade primária desses atores não é com o bem-estar psicológico do público, mas com os resultados financeiros da organização, que dependem diretamente da capacidade de capturar e reter a atenção. O medo, aqui, é tratado como um ativo mensurável. A terceira camada: conglomerados e plataformas digitais. No topo da pirâmide, não há ingenuidade. Para os conglomerados de mídia e as gigantes da tecnologia, a insegurança é manejada como matéria-prima estratégica. O objetivo não é apenas mostrar o mundo, mas definir como o mundo deve ser percebido. A lógica algorítmica das plataformas digitais, otimizada para maximizar o tempo de permanência do usuário, inevitavelmente favorece conteúdos que provocam reações emocionais fortes, como medo e indignação. A crise de confiança na mídia, documentada por pesquisas como o Edelman Trust Barometer, reflete a percepção pública de que a mídia e as plataformas contribuem ativamente para a polarização e a desinformação, minando a coesão social. O que torna o sistema tão resiliente é a cumplicidade inconsciente entre suas camadas e o público. O jornalista responde à pressão do editor, que responde às metas do executivo, que responde às demandas dos acionistas e da lógica algorítmica. E todo o sistema responde à demanda latente do público, que, devido ao seu viés cognitivo, clica mais em histórias de medo. A soma dessas ações, cada uma racional em seu contexto local, resulta em um sistema global irracional e tóxico. A solução, portanto, não reside em encontrar e punir culpados, mas em alterar os incentivos do sistema, modelos de financiamento, regulação, algorítmica. E, mais fundamentalmente, em elevar a consciência do consumidor de informação. Parte 2. Manifestações e consequências. As camadas intermediárias. Após delinear a arquitetura do medo, esta segunda parte explora suas manifestações concretas e os seus impactos profundos na sociedade. Analisaremos como a engrenagem do medo fragmenta a atenção, distorce a percepção da realidade, gera patologias psicológicas e se torna uma ferramenta explícita de manipulação política. O objetivo é conectar a teoria à experiência vivida, demonstrando as consequências tangíveis de viver imerso no subproduto do medo. Capítulo 5. A rotação de narrativas e a mente sobrecarregada. O fluxo incessante de notícias, onde uma crise apocalíptica é substituída pela seguinte em um ciclo semanal, não é um defeito do sistema, mas sua característica operacional principal. Hoje, uma tragédia. Amanhã, um escândalo. Depois, uma crise econômica. Esta rotação perpétua de narrativas treina o público para viver em um presente imediato, sem memória e sem a capacidade de buscar conclusões ou soluções de longo prazo.
Cada evento é apresentado como um clarão de fogos de artifício. Ilumina o céu por um instante e depois desaparece, substituído por outra explosão antes que qualquer reflexão seja possível. Este fenômeno é a causa direta do que especialistas chamam de sobrecarga de informação, ou infobesidade. Um estudo de 2018 estimou que um indivíduo médio é exposto a uma quantidade de informação equivalente a 174 jornais por dia. O cérebro humano simplesmente não evoluiu para processar tal volume de dados. O resultado é uma série de efeitos neurológicos debilitantes. O córtex pré-frontal, responsável pela atenção e pelo planejamento, fica cronicamente sobrecarregado, prejudicando a capacidade de foco profundo e sustentado. O hipocampo, crucial para a formação de memórias de longo prazo, é afetado, resultando em um conhecimento superficial sobre muitos assuntos, mas profundo sobre nenhum. E a amígdala, o centro do medo, permanece em estado de alerta constante, gerando estresse e ansiedade crônicos. A rotação de narrativas, portanto, não é apenas uma questão de pauta jornalística. É uma estratégia que induz um estado cognitivo específico. Ao manter a mente em um estado de constante processamento de novas ameaças, o sistema impede a consolidação do conhecimento e a reflexão crítica. A amnésia coletiva se torna a norma. Quantas crises do fim do mundo de anos anteriores somos capazes de lembrar em detalhe? A resposta, para a maioria, é muito poucas. O objetivo não é informar para resolver, mas alarmar para engajar. E quando uma narrativa perde seu poder de engajamento, ela é descartada e substituída, deixando para trás um rastro de ansiedade difusa e uma incapacidade crescente de lidar com problemas complexos que exigem atenção e memória sustentadas. Capítulo 6. O público condicionado ao fragmento. O oceano. A vida é um fluxo contínuo, mas aprendemos a consumi-la em fragmentos. Manchetes, vídeos curtos, imagens de impacto. A mente, sem perceber, passa a acreditar que esses flashes descontínuos são a totalidade do mundo. A metáfora do oceano ilustra perfeitamente essa condição. Se olharmos o mundo apenas através de uma janela fixada na tempestade, concluiremos que o mar é puro caos. Essa janela na tempestade é a representação exata do efeito das bolhas algorítmicas e câmaras de eco que dominam o cenário digital. As plataformas de redes sociais, através de seus algoritmos, criam bolhas digitais personalizadas para cada usuário. O objetivo principal desses algoritmos não é fornecer uma visão equilibrada da realidade, mas maximizar o engajamento e o tempo de permanência na plataforma, pois isso se traduz em receita publicitária. Para alcançar esse objetivo, os algoritmos nos entregam conteúdos que confirmam nossas crenças existentes e que provocam fortes reações emocionais. Como o medo, a raiva e a indignação são as emoções mais engajadoras, o algoritmo seleciona ativamente a janela da tempestade, porque ela é a mais lucrativa. Dentro dessas bolhas, o contato com perspectivas divergentes é minimizado, o que aprofunda a polarização política e social. O debate público saudável se torna impossível quando cada grupo está imerso em sua própria realidade, reforçada a cada segundo pelo fluxo de conteúdo personalizado. A opinião assume um papel mais importante que os fatos, e a capacidade de empatia e compreensão mútua se atrofia. O resultado é uma sociedade fragmentada em tribos digitais, cada uma convencida de sua retidão moral e da malícia de seus oponentes. As consequências dessa percepção distorcida da realidade podem ser catastróficas. A história recente oferece exemplos contundentes de como uma população trancada em uma câmara de eco pode ser levada a acreditar em narrativas sem qualquer base factual, a ponto de cometer atos de violência e promover rupturas sociais. O problema fundamental, como sugere a metáfora, é que, se a janela nunca muda de posição,
Perdemos até a capacidade de imaginar que a calmaria existe. O oceano da vida, vasto e multifacetado, é reduzido à imagem única e aterrorizante da tempestade, e o público, condicionado a consumir apenas fragmentos de caos, esquece que o horizonte pode ser vasto e sereno. Capítulo 7. As consequências psicológicas. A exposição crônica e sistemática ao subproduto do medo não é inócua. Ela deixa cicatrizes profundas na psique individual e coletiva, resultando em uma crise de saúde mental de proporções epidêmicas. A ansiedade coletiva, o consumo compulsivo e a dependência de figuras de autoridade não são fenômenos isolados, mas consequências diretas e previsíveis de um ambiente informacional tóxico. Inúmeros estudos estabelecem uma correlação direta entre o uso excessivo de mídias sociais e o aumento nos níveis de ansiedade e depressão, com um impacto particularmente severo sobre os adolescentes. Uma pesquisa qualitativa realizada com jovens em Salvador, Brasil, revelou que o uso excessivo de plataformas como Instagram e TikTok está associado a um aumento autorrelatado na ansiedade, sentimentos de improdutividade, frustração e culpa. A exposição constante a vidas perfeitas e a padrões de beleza irreais gera um ciclo de comparação social negativa que corrói a autoestima e pode levar a crises de ansiedade e comportamentos autodepreciativos. O consumo compulsivo, mencionado anteriormente como uma forma de anestesia, é uma resposta direta a esse estado de ansiedade induzida. Ele funciona como um mecanismo de enfrentamento, coping, desadaptativo, uma tentativa de regular o estresse através da busca por prazer imediato. Seja através de compras, comida, entretenimento ou pornografia, o indivíduo busca uma fuga momentânea do desconforto psíquico. No entanto, essa estratégia apenas reforça o ciclo, pois não aborda a raiz do problema, e muitas vezes gera novos estressores, como dívidas ou problemas de saúde. Além disso, um estado de medo e insegurança constantes cria um vácuo psicológico que anseia por ser preenchido. Quando a confiança nas instituições tradicionais é erodida, um processo acelerado pela própria mídia que fomenta a polarização. As pessoas se tornam mais suscetíveis a líderes que prometem segurança e certeza. O medo cria uma dependência de figuras externas, sejam elas líderes políticos, gurus de autoajuda ou ideologias simplistas. O ego condicionado, treinado para se sentir impotente, busca soluções mágicas, e o coletivo, imerso na mesma atmosfera de medo, valida e amplifica essa busca. A crise de saúde mental, portanto, não é apenas um problema individual de bem-estar, é uma condição que fragiliza o tecido social e abre as portas para a manipulação e o autoritarismo. Capítulo 8. A política e o medo como moeda. A instrumentalização do medo para fins de controle social e político é uma tática tão antiga quanto o próprio poder. Desde o temor a Deus, em textos legislativos antigos, até as orientações de Maquiavel para os príncipes, a premissa sempre foi a mesma. Uma população amedrontada é mais fácil de governar. O que a era moderna, e especialmente a era digital, trouxeram de novo foi a capacidade de fabricar, direcionar e amplificar o medo com uma precisão e escala sem precedentes. A propaganda autoritária, antes dependente de panfletos e discursos, agora conta com curtas-metragens, documentários virais e algoritmos de microdirecionamento para construir o imaginário popular e justificar o poder. Para compreender a gramática dessa manipulação, é instrutivo analisar alguns estudos de caso históricos que revelam um padrão recorrente. A caça às bruxas moderna. O macartismo. Nos Estados Unidos da década de 1950, o senador Joseph McCarthy orquestrou uma intensa campanha de medo, conhecida como a Segunda Ameaça Vermelha. Alegando possuir listas de comunistas infiltrados no governo, ele desencadeou um período de paranoia e repressão política.
Milhares de americanos foram acusados de subversão com base em evidências frágeis ou inexistentes. Funcionários públicos, artistas, educadores e sindicalistas tornaram-se alvos de investigações agressivas, perderam seus empregos e tiveram suas carreiras destruídas. O macartismo demonstrou como a fabricação de um inimigo interno, combinada com acusações públicas e a exploração da mídia, pode silenciar a dissidência e consolidar uma agenda política conservadora. A fabricação do caos. A estratégia da tensão na Itália. Durante os anos de chumbo na Itália, final dos anos 1960 a início dos 1980, uma série de atentados terroristas violentos chocou o país. A estratégia da tensão, strategia della tensione, refere-se à teoria de que esses ataques, embora muitas vezes atribuídos a grupos de esquerda, foram na verdade executados por organizações neofascistas, possivelmente com o conluio de setores dos serviços secretos do Estado. O objetivo era criar um clima de caos e insegurança tão extremo que a opinião pública se tornasse favorável à instauração de um Estado policial e autoritário, como forma de conter a crescente influência do Partido Comunista Italiano. Atentados como o da Piazza Fontana em Milão, 1969, e o da estação de trem de Bolonha, 1980, foram projetados para gerar o máximo de medo e desestabilização, pavimentando o caminho para uma solução de força, a agressão disfarçada, operações de bandeira falsa. Uma tática central na estratégia da tensão é a operação de bandeira falsa, false flag, um ato hostil cometido com a intenção de atribuí-lo a um oponente para justificar uma retaliação ou repressão. Um exemplo claro no contexto brasileiro foi o atentado do Rio Centro em 1981. Durante um show comemorativo do Dia do Trabalhador, com um público de 20 mil pessoas, militares da linha dura do regime ditatorial planejaram explodir bombas no local. O objetivo era atribuir o ato a organizações de esquerda para criar comoção social, justificar o aumento da repressão e cancelar o processo de abertura política. O plano fracassou quando uma das bombas detonou prematuramente no colo de um dos militares envolvidos, matando-o e expondo a autoria da operação. Capítulo 9. O paradoxo das plataformas digitais. As plataformas digitais se apresentam como o ápice da liberdade individual, oferecendo um universo de escolhas aparentemente infinito. Contudo, essa promessa de empoderamento mascara um profundo paradoxo. O excesso de opções, em vez de libertar, frequentemente aprisiona. A arquitetura dessas plataformas, que recompensa a brevidade, o impacto rápido e as emoções fortes, nos condiciona a uma forma de consumo de informação que mina a profundidade e a reflexão. Este fenômeno é descrito pelo psicólogo Barry Schwartz como o paradoxo da escolha. Sua pesquisa demonstra que, embora a ausência de escolha seja frustrante, um excesso de alternativas não aumenta a satisfação. Pelo contrário, leva a um aumento da ansiedade, do arrependimento e da insatisfação com a decisão tomada. Confrontado com dezenas de marcas de um mesmo produto, centenas de filmes em um serviço de streaming ou uma infinidade de artigos sobre um mesmo tema, o cérebro entra em um estado de sobrecarga cognitiva. Essa sobrecarga leva ao que se conhece como paralisia da análise. O esforço mental necessário para avaliar todas as variáveis se torna tão desgastante que a decisão é adiada indefinidamente ou feita de forma impulsiva, baseada em critérios superficiais. No contexto do consumo de informação, a infinidade de fontes, vídeos e opiniões não nos torna mais bem informados. Em vez disso, nos paralisa, tornando-nos mais suscetíveis a narrativas simplistas e emocionais que cortam o ruído e oferecem uma falsa sensação de clareza. O algoritmo, que deveria nos ajudar a navegar essa complexidade,
Na verdade, a agrava. Ele não existe para nos empoderar, mas para nos manter engajados, e faz isso nos alimentando com aquilo que já demonstramos preferir. O conteúdo que provoca reações imediatas. A mente, assim, vai se tornando rala, impaciente, incapaz de mergulhar. O antídoto para esse paradoxo é duplo. Primeiro, a adoção de uma higiene digital, ou dieta de informação consciente. Isso envolve estabelecer limites claros para o consumo de mídia, diversificar as fontes de informação para além daquelas recomendadas pelo algoritmo e criar momentos deliberados de silêncio e desconexão. Segundo, uma busca deliberada por profundidade. O compromisso com leituras longas, conversas reais e períodos de contemplação que treinam novamente a mente para sustentar o foco e a complexidade. A verdadeira liberdade não está na quantidade de opções, mas na capacidade de escolher com clareza e propósito. Capítulo 10. O coletivo intoxicado. O medo, uma vez injetado no ecossistema informacional, não permanece contido em mentes individuais. Ele circula como um ar poluído, uma atmosfera invisível que contamina as conversas, as interações sociais e o imaginário coletivo. Esse processo de contágio social transforma medos individuais em pânicos coletivos e ansiedades pessoais em histeria de massa. Para compreender esse mecanismo, é fundamental recorrer às teorias clássicas da psicologia das multidões, especialmente as formuladas por Gustave Le Bon. Le Bon, em sua obra seminal de 1895, analisou como indivíduos, quando reunidos em uma multidão, sofrem uma transformação psicológica radical. Ele argumentou que, sob a influência do grupo, a personalidade consciente e a capacidade de raciocínio crítico do indivíduo desaparecem. Em seu lugar, emerge uma alma coletiva, uma mente grupal que opera de forma unificada, mas em um nível cognitivo e ético inferior. As principais características do indivíduo na multidão, segundo Le Bon, são 1. Desaparecimento da personalidade consciente. As diferenças de caráter, inteligência e ocupação se desvanecem em favor de uma homogeneidade mental. Segunda, sugestionabilidade. O indivíduo na multidão perde sua autonomia e se torna extremamente sugestionável, aceitando afirmações e crenças sem análise crítica, como se estivesse em um estado hipnótico. Terceiro, domínio do inconsciente e da emoção. A alma coletiva não é guiada pela razão, mas por sentimentos, instintos e imagens. As ações da multidão são impulsivas, exageradas e voláteis. As redes sociais e o ambiente midiático moderno são a manifestação perfeita da multidão psicológica de Le Bon em escala global. Indivíduos fisicamente isolados se unem em vastas multidões virtuais, conectadas por um fluxo contínuo de estímulos emocionais. O contágio, que antes dependia da proximidade física, agora ocorre à velocidade da luz. Um boato, uma imagem chocante ou uma narrativa de medo pode se espalhar por milhões de mentes em questão de minutos, desencadeando ondas de pânico, indignação ou ódio. O conceito de coletivo que inclina se baseia precisamente nessa dinâmica. O campo social, intoxicado pelo medo, não obriga o indivíduo a aderir, mas o inclina fortemente nessa direção. A pressão para se conformar, o medo de ser excluído do grupo e a própria força do contágio emocional tornam a resistência um ato de imensa força de vontade. No entanto, esse campo não é um destino, mas uma ressonância. Se um indivíduo escolhe conscientemente não vibrar nessa frequência, o medo não cola. E quando um número suficiente de indivíduos faz essa escolha, eles criam ilhas de sanidade, que podem, por sua vez, irradiar uma frequência de clareza e calma, demonstrando que o coletivo não é uma entidade estática, mas um campo vivo que responde à consciência de seus membros. Capítulo 11. O mercado do medo da doença.
Dentre as diversas manifestações do medo, uma se infiltrou de forma particularmente profunda e pessoal na vida cotidiana: o medo da doença. Este medo é explorado por um vasto mercado que vai muito além da venda de tratamentos. Ele se especializa na venda de diagnósticos e na medicalização de experiências humanas normais. A engrenagem opera em um ciclo bem definido. Primeiro, a mídia e a publicidade instalam e amplificam o medo de uma condição. Em seguida, a indústria farmacêutica e de bem-estar oferece a solução. Um aspecto crucial desse processo é a manipulação da linguagem e da identidade. As conversas cotidianas se enchem de relatos de sintomas, preocupações e tratamentos. Mais sutilmente, a linguagem de apropriação se consolida. As pessoas passam a dizer a minha dor, o meu problema, minha ansiedade. O ego condicionado se apropria do sintoma, transformando o que deveria ser um estado transitório em uma parte fixa da identidade. Quando o corpo passa a carregar a etiqueta do eu, a cura se torna paradoxalmente mais difícil, pois abandonar a doença significaria abandonar uma parte de quem se é. A indústria aprendeu a capitalizar sobre essa fusão entre identidade e patologia. A publicidade frequentemente utiliza o que se conhece como publicidade de choque, explorando o medo para se tornar um poderoso motor de decisões de consumo. Não basta vender um remédio, é preciso primeiro vender a doença, criando uma consciência e uma ansiedade em torno de uma condição que talvez nem fosse percebida como um problema significativo. Fóruns online, grupos de redes sociais e comunidades de pacientes, embora possam oferecer apoio, também funcionam como câmaras de eco, que validam e reforçam a identificação com o diagnóstico, solidificando a identidade de doente crônico. O caminho alternativo proposto é um ato de dissociação consciente. Cuidar do corpo sem se identificar com a doença. Trata-se de mudar a linguagem interna de "eu tenho uma doença" para "meu corpo está sinalizando um desequilíbrio". Essa mudança sutil, mas poderosa, permite reconhecer o corpo como um processo dinâmico, um templo em movimento, em vez de uma prisão definida por um diagnóstico. É um passo fundamental para desarmar o mercado do medo da doença, que depende da nossa identificação com o sofrimento para garantir sua clientela. Capítulo 12. Idolatria e grupos de identificação. Quando o medo não consegue capturar diretamente a psique, a idolatria serve como um mecanismo de sequestro igualmente eficaz. Em um ambiente social marcado pela insegurança e pela fragmentação, o ego condicionado busca desesperadamente por um senso de identidade e pertencimento. Os grupos de identificação, sejam eles times esportivos, fã-clubes de celebridades, movimentos políticos ou causas ideológicas, oferecem exatamente isso: uma identidade emprestada e uma bandeira sob a qual se abrigar. Este mecanismo não é novo. A política do pão e circo no Império Romano já cumpria a mesma função: desviar a atenção das massas e oferecer um pertencimento ilusório através do espetáculo. Hoje, a arena mudou do Coliseu para os estádios, os palcos midiáticos e, principalmente, as redes sociais, mas o efeito psicológico permanece o mesmo: distração e a fusão da identidade individual com a identidade do grupo. Essa busca por pertencimento se intensifica em contextos de alta polarização e baixa confiança social. Relatórios como o Edelman Trust Barometer apontam a falta de uma identidade partilhada e a falta de confiança nos governos como fatores-chave que explicam a polarização social. Nesse vácuo de confiança e coesão, os grupos de identificação se tornam tribos entrincheiradas em uma batalha de nós contra eles. A adesão ao grupo oferece segurança psicológica, mas ao custo da autonomia e do pensamento crítico. O pertencimento é uma necessidade humana fundamental. A armadilha, no entanto, reside em se confundir com o grupo,
em permitir que a identidade coletiva apague a individual. O antídoto proposto é sutil, mas transformador: ser antes de pertencer. Isso significa cultivar um senso de identidade interior, uma conexão com o próprio centro, antes de se juntar a qualquer coletivo. Dessa forma, é possível levar presença e consciência ao grupo, em vez de extrair uma identidade dele. Quando não sabemos quem somos, nos agarramos a bandeiras. Mas nenhuma bandeira, por mais nobre que pareça, pode preencher o vazio de uma identidade interior não realizada. Parte 3. A Via da Libertação, o núcleo. A parte final desta obra sintetiza a análise e se volta para a solução. Após diagnosticar a arquitetura do medo e suas consequências, o foco agora é delinear um caminho filosófico e prático para a recuperação da autonomia individual e coletiva. Esta seção argumenta que a condição atual não é um destino inevitável e que as mesmas ferramentas que nos aprisionam podem ser usadas para nossa libertação. A chave reside em um ato de reconhecimento interno que desarma as forças externas. Capítulo 13. Não. Isso não é a vida. Uma das defesas mais comuns contra a crítica ao estado atual das coisas é a resignação cínica. Mas isso é a vida. Sempre foi assim. Esta afirmação, embora pareça um reconhecimento pragmático da realidade, é, na verdade, uma das narrativas mais paralisantes. Ela serve como a desculpa perfeita para a inação, para a aceitação passiva de um sistema que beneficia poucos à custa do bem-estar de muitos. A verdade é que o estado de ansiedade, fragmentação e medo constantes não é a vida em si, mas um conceito de vida, uma versão condicionada e manipulada ao longo de séculos para servir a propósitos de poder. Para fundamentar essa contestação, é útil recorrer ao conceito sociológico da construção social do self. Esta teoria postula que nosso senso de identidade, nosso eu, não é uma entidade fixa e inata, mas um processo contínuo que é elaborado através da interação com os outros e da internalização das normas, valores e narrativas da nossa cultura. O self é uma construção social, elaborado por nós mesmos com a ajuda de outros desde a infância. Se a nossa própria identidade é maleável e socialmente construída, então a vida, como a experimentamos, também o é. A lógica histórica de dominação sempre se baseou em fragmentar para controlar, desconstruir a base familiar, inverter papéis tradicionais, colocar grupos uns contra os outros e fragilizar os vínculos comunitários para manter os indivíduos isolados, inseguros e, portanto, mais facilmente manipuláveis. A narrativa de que sempre foi assim é uma ferramenta ideológica poderosa que naturaliza essa condição, fazendo aparecer uma lei da natureza em vez de um arranjo de poder historicamente construído. Reconhecer que o nosso self e a nossa realidade são construções sociais é um ato libertador. Significa que, se foram construídos, podem ser desconstruídos e reconstruídos de outra forma. A resignação ao "é assim que as coisas são" é a abdicação da nossa capacidade de agir e de transformar nossa própria realidade. A primeira etapa na via da libertação é, portanto, rejeitar categoricamente a normalização do medo e da ansiedade e afirmar que outra forma de viver, mais íntegra, conectada e serena, não só é possível, como é o nosso estado natural, do qual fomos afastados. Capítulo 14. A horizontalização do saber. Por milênios, o conhecimento foi uma estrutura vertical. Estava guardado em academias, bibliotecas restritas, mosteiros e cortes, sendo um privilégio de elites religiosas, políticas e econômicas. A massa da população dependia dessas autoridades para interpretar o mundo. A era digital, pela primeira vez na história conhecida, demoliu essa estrutura. O saber se horizontalizou, escapando das paredes institucionais e se tornando acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet e a vontade de buscar.
Esta transformação representa a faca de dois gumes da nossa era, o grande paradoxo da informação. Por um lado, ela oferece um potencial de empoderamento sem precedentes. Teoricamente, o acesso universal ao conhecimento deveria nos tornar mais informados, críticos e autônomos. Por outro lado, essa mesma abundância gera o fenômeno da sobrecarga de informação, ou infobesidade, que inunda nossas mentes, causa fadiga cognitiva e nos leva à paralisia da análise. O dilúvio de dados, muitas vezes contraditórios e de baixa qualidade, pode nos deixar mais confusos e ansiosos do que antes. A horizontalização do saber significa que os antigos gatekeepers, guardiões do conhecimento, perderam sua autoridade. Não há mais uma academia, um governo ou uma mídia que possa ditar a verdade de forma incontestável. Essa dissolução da autoridade central transfere uma imensa responsabilidade para o indivíduo. A tarefa de filtrar, verificar, contextualizar e sintetizar a informação recai, agora, sobre cada um de nós. Nesse novo cenário, a decisão se torna íntima e intransferível. Cada indivíduo, a cada momento, se depara com uma escolha fundamental: consciência ou distração, responsabilidade ou projeção da culpa, busca pela verdade ou aceitação da mentira conveniente. Não é mais possível terceirizar a nossa compreensão do mundo. A horizontalização do saber é, ao mesmo tempo, a nossa maior oportunidade e o nosso maior desafio. Ela nos força a desenvolver as competências de pensamento crítico e discernimento que antes podíamos delegar às instituições. A soberania cognitiva deixou de ser um ideal filosófico para se tornar uma necessidade prática de sobrevivência na era da informação. Capítulo 15. Os dois inimigos a transcender. A análise desenvolvida ao longo deste livro converge para uma conclusão central. O inimigo a ser transcendido não é uma entidade externa e singular chamada o sistema. Em vez disso, o mecanismo de aprisionamento opera através da interação de duas forças complementares, uma interna e outra externa. Compreender a natureza e a relação entre elas é a chave para desarmar o ciclo do medo. 1. O ego condicionado, o receptor interno. O primeiro inimigo reside dentro de nós. É o ego condicionado. Para aprofundar este conceito, podemos recorrer a diferentes tradições de pensamento que, juntas, revelam as múltiplas camadas deste mecanismo interno. A visão da psicologia analítica. Jung. Do ponto de vista junguiano, é crucial distinguir o ego do self. O ego é o centro da consciência, o eu com o qual nos identificamos no dia a dia. O self, por outro lado, é o centro da psique total, a unificação do consciente e do inconsciente, representando a nossa totalidade. O ego condicionado é um ego que se esqueceu de sua conexão com o self. Ele se identifica exclusivamente com a mente consciente, com seus papéis sociais, suas crenças e suas posses. Por ter perdido seu centro de gravidade interno, ele se torna frágil e busca desesperadamente por identidade e validação em fontes externas. Bandeiras, grupos, diagnósticos, a aprovação dos outros. Ele teme a sombra, tudo aquilo que foi reprimido para se conformar às expectativas externas, e esse medo o torna altamente manipulável. A visão do behaviorismo. Skinner. O behaviorismo de Skinner, embora rejeite conceitos mentalistas como ego, nos oferece um modelo preciso de como esse condicionamento ocorre. Skinner argumentava que o comportamento é moldado por suas consequências, por reforços e punições no ambiente. O ego, visto como um conjunto de comportamentos verbais e sociais, é condicionado pelos estímulos da cultura e da mídia. Os likes, os compartilhamentos, a validação social e o alívio momentâneo da ansiedade ao consumir a próxima notícia funcionam como reforços poderosos que moldam nossas respostas, tornando-as automáticas e reativas. A visão da consciência crística, as cartas de Cristo.
Esta perspectiva aprofunda a análise, indo além da psicologia para tocar na dimensão espiritual do ego. Segundo as Cartas de Cristo, o ego tem uma função original e essencial. Ele é o guardião da individualidade. Sem o impulso do ego para a autopreservação, o choro do bebê por alimento, a fuga diante do perigo, a existência individual seria impossível. Ele é a força que protege e mantém a integridade do ser no plano físico. O problema surge quando o ego deixa de ser guardião e assume o trono, transformando-se em um ditador da individualidade. Ele se torna um falso eu, que obscurece a nossa verdadeira natureza espiritual. Essa consciência do ego entra em conflito direto com a consciência divina, que é a nossa essência. Enquanto o impulso da alma é para o amor incondicional e a unidade, o ego ditador insiste em suas próprias vontades, defesas e desejos de satisfação, gerando um estado de conflito interno permanente. Este ego, desconectado de sua fonte espiritual, torna-se a âncora perfeita para o medo. Ele se identifica com o corpo, com as posses e com as narrativas externas, e teme perder tudo isso. A transcendência nesta visão não é aniquilar o ego, mas fazê-lo retornar à sua função original de guardião, submetendo-o à vontade divina. É a morte do eu, não do ser, mas da tirania do ego, que permite que a consciência superior se manifeste, silenciando o ruído do medo e da separação. Segundo, o coletivo que inclina, o emissor externo. O segundo inimigo é o campo social e tecnológico que emite os sinais que condicionam o ego. É o coletivo que inclina. Este conceito encontra sua base teórica na psicologia das multidões de Gustave Le Bon. O coletivo, manifestado hoje através da mídia de massa e das redes sociais algorítmicas, oferece as narrativas prontas, os medos compartilhados, os ídolos e os inimigos que o ego condicionado adota para se sentir seguro e pertencente. Como Le Bon descreveu, o coletivo não força, mas inclina o indivíduo a dissolver sua racionalidade na alma da multidão, tornando-o sugestionável e reativo. O poder do sistema reside na ressonância psicossocial entre essas duas forças. O coletivo que inclina emite um sinal constante de medo e polarização. O ego condicionado, fragilizado e sintonizado nessa frequência, anseia pela segurança que as narrativas simplistas do coletivo oferecem. Ao reagir ao sinal, clicando, compartilhando, odiando, o ego amplifica esse sinal e o devolve ao coletivo, reforçando o campo para todos os outros. É um circuito fechado. O coletivo não teria poder se não houvesse egos sintonizados para recebê-lo e amplificá-lo. O ego não seria tão condicionado se não estivesse imerso em um coletivo que o bombardeia com estímulos. A única forma de quebrar esse circuito é um ato de vontade individual. Mudar a sintonia. Desidentificar-se do ego reativo e reconectar-se com a consciência observadora. O Self. Capítulo 16. Conclusão. Reconhecer-se. Desarma os dois. A análise anterior estabeleceu que a tirania do medo não é imposta por um único sistema externo, mas opera através de um circuito fechado de ressonância psicossocial. De um lado, temos o coletivo que inclina, o emissor externo que, através da mídia de massa e algoritmos, bombardeia a consciência com estímulos de medo e polarização. Do outro, temos o ego condicionado, o receptor interno que, fragilizado e desconectado de sua fonte, anseia por essas narrativas para se sentir seguro e pertencente. O coletivo não teria poder sem egos sintonizados para amplificar seu sinal. O ego não seria tão reativo se não estivesse imerso nesse campo. A revolução necessária para quebrar este ciclo não é, portanto, externa. A verdadeira revolução é interna, silenciosa e radical. Ela se resume a um único ato, repetido diariamente: reconhecer-se.
Este ato de voltar-se para o centro, de se reconhecer como a consciência que observa o ego condicionado, é o que retira a energia do sistema inteiro, desarmando os dois inimigos simultaneamente. Quando um indivíduo se reconhece não como seus pensamentos, emoções ou papéis, mas como o espaço silencioso no qual tudo isso acontece, o self em oposição ao ego, a ressonância é interrompida. Este ato interno de recentramento, no entanto, pode e deve ser apoiado por um conjunto de práticas e competências que formam um caminho coeso para a soberania cognitiva. Cada um dos 3 pilares a seguir é uma ferramenta cirúrgica projetada para neutralizar um aspecto específico da armadilha. O primeiro pilar, alfabetização midiática e informacional, ANA-AMI. Desarmando o inimigo externo. O primeiro pilar é a nossa defesa de perímetro, a competência externa para neutralizar o coletivo que inclina. A alfabetização midiática e informacional, AMI, conforme definida pela Unesco, é o conjunto de habilidades que nos capacita a acessar, avaliar, usar e criar informação de maneira crítica e ética. Ela nos ensina a entender as funções da mídia, a avaliar criticamente seus conteúdos e a tomar decisões informadas. Ao invés de consumir passivamente a informação, a AMI nos treina a perguntar: quem criou esta mensagem e por quê? Que técnicas estão sendo usadas? Que vozes foram omitidas? Esta é a ferramenta que nos permite ver a arquitetura do emissor externo, enfraquecendo seu poder de inclinar nossa percepção. O segundo pilar, pensamento crítico reflexivo, vigiando o inimigo interno. Enquanto a AMI foca no mundo externo, o segundo pilar volta o olhar para dentro, para vigiar o ego condicionado. Esta é a nossa principal defesa na era da desinformação. A capacidade de avaliar não apenas a informação, mas, crucialmente, as nossas próprias reações a ela. É a aplicação prática das perguntas: por que esta notícia me provoca tanto medo? Qual viés cognitivo está sendo ativado em mim agora? Este pilar é o antídoto direto para o condicionamento behaviorista descrito por Skinner, onde um estímulo externo busca uma resposta automática. Ao questionar nossas reações, inserimos uma pausa consciente nesse processo, identificando os vieses, como o de confirmação ou o de negatividade, que o coletivo explora para manter o ego em um estado de reatividade. O terceiro pilar, práticas de silêncio e autoobservação, transcendendo o inimigo interno. Este é o pilar mais fundamental, pois ele não apenas vigia, mas transcende o ego condicionado, quebrando o circuito em sua origem. Práticas como respirar conscientemente, meditar e observar a mente sem julgamento são o antídoto direto para a dissolução na multidão de Le Bon. Elas criam o espaço interior necessário entre o estímulo, a notícia, e a resposta, a reação do ego, permitindo-nos escolher uma resposta consciente em vez de uma reação automática. É neste espaço que a verdadeira transformação ocorre. O ego deixa de ser o ditador da individualidade e retorna à sua função original de guardião, submetendo-se a uma consciência maior. O indivíduo deixa de se identificar exclusivamente com o ego, o centro da consciência, e se reconecta com o self, o centro da psique total. O ato que Jung chamou de individuação. É a prática da morte do eu, não do ser, mas da tirania do ego, que permite que a consciência superior se manifeste, silenciando o ruído do medo e da separação. A vida não é apenas a tempestade mostrada pelas janelas escolhidas pelo algoritmo e pela mídia. É também o mar aberto, as águas calmas e a paisagem vasta que raramente vira manchete. Abrir essa outra janela não é um evento único, mas um ato de vontade, uma prática diária. Se poucos o fizerem, o campo coletivo começa a mudar. Se você o faz, a sua vida muda gradualmente. E isso, por si só, já é o início de qualquer revolução que valha a pena.
O mar aberto está do outro lado da janela. Nota do autor. Este livro nasceu de uma revolta íntima, mas também de uma esperança silenciosa. Desde cedo percebi que havia algo de estranho no modo como as notícias chegavam até nós, sempre carregadas de medo, sempre com a sensação de que o pior estava por vir. Essa percepção me acompanhou por décadas, amadurecendo junto com o conhecimento que fui recebendo e integrando. Não escrevo estas páginas apenas como denúncia, mas como um gesto de partilha. Há forças que operam no visível, poderosas, organizadas, sedutoras. Mas há também um movimento que se espalha no invisível, discreto e silencioso, que desperta corações e mentes sem fazer alarde. É nesse espaço oculto que acredito que este livro encontrará muitos dos seus leitores. Se estas reflexões chegaram até você, que possam servir como um sopro de clareza em meio ao ruído, um lembrete de que não estamos condenados a viver aprisionados pelo medo. O mar é maior do que a tempestade que vemos da janela, e cada um de nós, ao escolher outra frequência, abre espaço para que a serenidade volte a ser o chão da vida. Paulo Poli.